Outubro Rosa foi criado no início da década de 90, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado por uma fundação americana e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura em Nova York. No Brasil, a campanha chegou em 2002, quando o obelisco de Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com luzes cor-de-rosa. Mais tarde virou lei, que instituiu o Outubro Rosa como mês de conscientização sobre o câncer de mama em nosso país. A cada ano, estimam-se 60 mil novos casos de câncer de mama aqui no Brasil. Em média, 13 mil pacientes não sobrevivem. Quando detectado cedo, o câncer de mama pode ser curado em 90% dos casos. Nos bastidores da saúde, hoje também cumpre o seu papel de colaborar com a conscientização e conversa com a doutora Maria Carolina Soliani, médica ginecologista e também mastologista, que vai conversar muito com a gente sobre a saúde da mulher, que é o teu olhar diário, né, dentro da Santa Casa. Sim, tenho minha formação toda na Santa Casa. Obrigada, minha médica. Bem-vinda. E que a gente possa trazer informação de qualidade e virar uma chavinha aí em muitas mulheres que de repente vão perceber que o ano está acabando e ainda não fizeram seus exames de rotina. Antes, conforme a gente faz sempre aqui, eu queria muito que você contasse um bastidor da tua vida como médica ou não, como paciente, não sei. O que você traz pra gente de um bastidor extraordinário, assim, algo muito marcante? Olha, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Imagina. Fiquei de fato muito honrada. É uma causa tão importante que é o Outubro Rosa, mas não só isso, a saúde da mulher como um todo. Então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. E dividir Obrigada. Isso com vocês. Putz, tem tantas, quando eu penso em bastidor na minha vida, tem tantos fatos que foram marcantes. Mas tem um fato que me marca muito, que foi logo depois que eu terminei a residência, eu fiz meu mestrado na Santa Casa, e eu fiquei um tempo lá ajudando, né, no processo de cirurgia, nos atendimentos dos ambulatórios, e teve uma paciente jovem com câncer de mama, e que a gente fez um diagnóstico não tão precoce, porque a gente sabe que, apesar de enfatizar, né, a importância do diagnóstico precoce, do rastreamento, do Outubro Rosa e tudo mais, ainda a gente tem um índice de rastreamento muito baixo. E paciente jovem foge dessa faixa ideal de rastreamento, então muitas vezes o diagnóstico é tardio. E essa paciente, ela veio e a família dela, assim, a mãe dela, me recordo muito, tinha uma fé muito grande, uma fé, e ela depositou em mim a fé que ela tinha na cura daquela filha, né? E eu até me emociono quando eu lembro, porque eu me sentia, assim, iluminada em poder cuidar uma pessoa, assim, queridíssima demais, e essa paciente se curou. Amém. E essa mãe, ela me manda mensagem a cada 15 dias, ela me manda uma oração. Ela me manda uma mensagem agradecendo Isso tem muitos anos. O cuidado. Já tem 7 anos, 7, 8 anos. E então, assim, poder tocar, cuidar das pessoas, não só, né, do ponto de vista médico, mas acolher, cuidar e fazer diferença na vida das pessoas é algo que não tem valor para mim, não tem nada que pague. E eu lembro, né? Isso é missão. E essa paciente, às vezes eu acordo, tem lá uma mensaginha dela com uma oração e ela agradecendo e pedindo pela minha saúde, pela minha vida. Que coisa mais linda. Aí você falou do câncer na juventude, né? Em muitas jovens. Isso é um momento meio que novo falando de câncer, né? De um tempo para cá, por alguma questão que talvez você, né, como médica, certamente vai saber nos explicar, por que cada vez mais mulheres mais jovens estão sendo diagnosticadas? É assim, quando a gente fala em câncer de mama em jovem, habitualmente a gente pensa na possibilidade de mutação genética que possa ter uma predisposição e aparecer esse câncer nessa paciente mais jovem. Mas, de fato, a gente tem observado diagnósticos cada vez mais precoces. E o que a gente tem em mente é que fatores externos podem estar contribuindo para isso. Alimentação.
o aumento da obesidade, que é o principal fator de risco para câncer de mama externo, né? E é um fator modificável, né? Claro. Hoje em dia a mulher ela tende a ter filho mais tarde, né? Então ela deixa a gestação para mais tarde. Isso também é um fator de risco, porque aquela mama é densa, mais exposta à ação hormonal por mais tempo. Quando a gente engravida e amamenta, a gente tem modificações nas células da mama que nos protegem. Que diminuem o nosso risco. Veja, não é que quem amamentou não vai ter câncer de mama, né? Mas é um fator protetor. Então, todos esses fatores associados, a gente vê sim um aumento cada vez maior ao longo dos anos. Ainda não é um número, assim, estatisticamente preocupante, mas a gente vê esse aumento sim na linha de tempo. Entra ano, sai ano, chega outubro. Hoje já está se aproximando de outubro, sabe que é tempo de conscientizar, é tempo de lembrar, de informar. Entra ano, sai ano, chega outubro, como é que fica o teu consultório? É realmente um período que você sente o impacto dessa campanha mundial? Sinto. Eu acho assim, cada vez mais a presença e enfatizar a importância do Outubro Rosa faz diferença, sim. A gente trabalha no meu consultório, eu trabalho com pessoas que têm acesso a uma medicina de ponta. Sim. Que não tem dificuldades para fazer exames de rastreamento como a mamografia, né? Mas mesmo assim, que muitas vezes, na correria do dia a dia, esquecem, né? E chega outubro, rede social, no Instagram, na TV, em todos os lugares falando, essa paciente, ela lembra e ela procura. Então, assim, outubro é um mês de consultório cheio. Diferente de janeiro e dezembro, outubro é um mês de consultório cheio. É tipo o 13º. Exatamente, as pessoas, elas vão. Na clínica particular, nesse caso, né, gente? Porque a realidade mesmo da imensa maioria é bem diferente. Como médica mastologista que você se depara com esse diagnóstico com muita frequência? Sim, lógico, né? Como mastologista eu tenho um viés, sim, porque, claro. Né? Mas sim, é o câncer mais incidente, né? Se a gente for falar em números, esse número sempre me assusta um pouco, mas é 1 a cada 8 mulheres. Então, num grupinho nosso de 8 amigas, uma vai ter câncer de mama, né? É um número substancial. Nossa! Né? Então, por isso, de fato, no consultório a gente vê. O que me hoje tranquiliza é que a gente vê cada vez mais diagnóstico precoce. E aí, a cura, 90%, 95%. Então, assim, a gente diminuiu muito a taxa de mortalidade. A gente consegue entregar para aquela paciente a chance dela se curar. Por isso a importância do rastreamento, né? Isso faz uma diferença enorme. Como que é feito esse approach? Assim, como é que é para você com frequência? Porque tudo bem, você é médica, esse é o teu papel, você está acostumada, mas você também é mulher, você também é mãe. Como é que com frequência dar a notícia do câncer de mama para uma paciente? Que recursos você busca para tentar amenizar uma situação e humanizar uma situação tão difícil para a mulher? Nunca é fácil, até porque eu acabo criando uma relação muito próxima com as minhas pacientes. Então, assim, fácil não é. Mas com acolhimento e passando dados bem, assim, hoje claros com relação ao tratamento e as possibilidades de cura, a gente traz um pouco perder o que a mulher perde o chão, né? A gente traz um pouco de acolhimento para esse momento e ela passa a enxergar uma perspectiva de, putz, tem uma luz no fim do túnel. Tá, eu tô com um diagnóstico que é sombrio, mas tem um caminho que eu vou percorrer, eu tô com uma equipe, eu tô muito bem amparada e eu tô vendo que tem uma luz no fim do túnel. Então, eu sempre procuro colocar exatamente, trazer números, porque números são objetivos e é isso. Lógico que tem casos que são mais desafiadores, que são tumores mais agressivos, né? Mas a maior parte das vezes a gente consegue demonstrar claramente essa luz no fim do túnel.
e acolher essa paciente durante todo o tratamento, porque não é fácil, é uma fase difícil para a mulher sobre vários aspectos, né? A mudança hormonal que essa mulher, ela sofre, né? Então, com todas as questões que passa a existir, então, essa mulher normalmente tem filhos que também passam a viver em função daquela doença, com as modificações, fazendo quimioterapia, então, vivendo muito em função da doença, o marido também. Então, é muito importante a gente acolher a família como um todo. E acaba virando parte da família. Eu falo que eu tenho várias extensões, assim. Da família. Da família, o autoexame, ele é muito, extremamente recomendado desde sempre, né? Embora eu já tenha até ouvido de alguns profissionais, né, da área médica, que às vezes a mulher faz autoexame, não consegue identificar. Eu mesma me sinto um pouco, embora já tenham tentado até me ensinar a fazer, se eu fizer um autoexame, eu acho que eu tenho a sensação de que eu vou sentir tudo. E que, sabe? Então, mas de fato, assim, qual o papel do autoexame para o diagnóstico precoce? É assim, se enfatizou muito o autoexame ao 15, 20 anos atrás, né? E de fato ele é importante, conhecer as nossas mamas, né? Saber, palpar, todo mês ter uma frequência, uma rotina com relação a isso. Axila também, né? Axila, base axilar, é muito importante. Mas o impacto do autoexame em queda de mortalidade e diagnóstico, ele não se compara à mamografia. Tá. Por isso, hoje, lógico que a gente fala, é importante você se conhecer, porque às vezes você fez a mamografia agora. Daqui 6 meses, não está na época de você fazer a mamografia. E, de repente, você tem um câncer de intervalo, que é o que a gente fala, tá? Então, entre um ano e outro, não é que você atrasou o seu exame, mas aparece uma nodulação. Se você não tem o hábito de se tocar e ter essa avaliação, você perde a possibilidade de um diagnóstico precoce, né? Então, é importante, não substitui a mamografia, mas é importante. Mas sim. Quando a mulher, e aí é bem pergunta de bastidor mesmo, tá? De ensinar. Quando a mulher faz o autoexame, nesse caso, o que ela tem que sentir para sentir que é algo diferente? É algo que se movimenta? É algo que é duro? Ou que... Porque é importante, de fato, eu não sei de que forma eu avaliaria, sabe? É super difícil, não é fácil. Ligar toda semana. E eu falo, pode ligar. Na dúvida, um exame, vir no médico, que o médico tem, lógico, um tato mais treinado para isso, mas é assim, de forma geral, orientação. Sempre fazer autoexame numa fase pós-menstrual. Quando a gente tá para menstruar, a mama, pelos estímulos hormonais, ela fica com as glândulas inchadas. Tá? Muitas vezes a gente faz cistos. Então, a palpação, a gente vai palpar e vai falar, putz, será que isso é um nódulo, é um cisto? Não é a fase ideal. Então, o melhor momento para se avaliar a mama é numa fase pós-menstrual, tá? Depois da menstruação. Todos os quadrantes pegando base axilar. E assim, as lesões, elas são endurecidas. Tá? Então, é quando você palpa, nem sempre móvel, mas pode ser móvel também, mas é endurecido. É um toque diferente de todo o restante do parênquima, né? Chama atenção. E na dúvida, quantas pacientes não palpam? Putz, eu tô achando estranho. Vem aqui no consultório. Não me custa, olha, faz um ultrassom, aí você, olha, é um cistinho, mas é melhor do que a gente ficar esperando. Exatamente, ou não se palpar e aí de fato ter um diagnóstico aí. Você falou do diagnóstico de intervalo, um diagnóstico de intervalo, vamos lá, de 1 ano, é um diagnóstico precoce? Então, depende. Essa evolução de linha de tempo com relação ao câncer de mama não é muito, assim, a gente não tem uma linearidade tão clara. Então, assim, o câncer de mama, ele não aparece na maior parte das vezes como um nódulo, mas como microcalcificação, que parecem umas areinhas que não são palpáveis na mama. Mas que são sólidas, né? Porque quase todas nós temos isso líquido. Sim, exatamente. E que vê lá, isso são as lesões precursoras e não são palpáveis. O nódulo, de fato, é a gente palpa uma área endurecida. Agora, esse tempo de progressão, de não ter nada palpável e de repente já ter uma alteração no exame, que só o exame detectaria, ou o aparecimento do nódulo não é algo linear.
Entendeu? Então, existem tipos de tumores que a gente mede uma coisa que chama índice de proliferação. O que é isso? É a capacidade que o tumor tem de se proliferar. E é uma coisa super variável. Então, tem tumores de mama que têm um índice de proliferação baixinho. Ou seja, essa paciente, ela começou a desenvolver, às vezes, aquele tumor há 1 ano atrás e ele ainda é pequenininho, tá? Depois de 1 ano. Assim como tem tumores que são extremamente agressivos, que têm um crescimento muito acelerado, esse índice de proliferação é altíssimo e, assim, em questão de 1 mês, 2 meses, essa paciente tem um nódulo palpável, uma progressão extremamente rápida. Entendi. Então, não dá pra gente colocar isso como regra para todos, Porque sabe? tem subtipos desse Tem câncer de mama? exatamente. Tem subtipos, tem tipos histológicos diferentes, e aí dentro disso existe uma avaliação molecular, biomolecular, em que a gente vê receptor hormonal, vê a presença de um marcador que chama HER, vê índice de proliferação celular, e essas especificações a gente consegue de fato categorizar os tumores, e por isso que a gente hoje entrega o tipo de tratamento que a gente entrega, com muito mais, de forma individualizada, por isso que é a boa resposta, por isso que diminui mortalidade, porque a gente consegue individualizar o comportamento daquele tumor e saber de fato como que é, e tratar especificamente. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da realidade da imensa maioria, né? Eu consigo no consultório ter o diagnóstico ou não, ter acesso a um tratamento de excelência. A realidade da mulher que precisa do Sistema Único de Saúde, do SUS, para primeiro fazer a prevenção, né? E receber diagnóstico e tratamento. A gente está muito longe ainda do ideal. Infelizmente, a gente melhorou muito, principalmente com relação à mama, porque a gente de fato entendeu que essa abordagem ela tem uma importância e uma relevância, inclusive, em diminuir custo de tratamento. Isso é interessante para o SUS, falando numa medicina para uma sociedade toda, do ponto de vista social, isso é interessante. Então, se eu faço um diagnóstico precoce, eu diminuo o custo que essa paciente vai gerar para o SUS. Então, investir em diagnóstico é uma coisa interessante. Mas, infelizmente, a gente ainda está aquém do que deveria, né? Se a gente for ver hoje a nossa cobertura mamográfica, ela gira em torno de 35%, 39%. Isso dali, daquela janela de faixa etária, 40 a 50. É a partir dos 40 anos de forma anual que a gente precisaria fazer o rastreamento de mama, né? Então, assim, estamos muito aquém. E aí por uma série de questões, não só porque falta mamógrafo, não só porque o sistema tem que dar conta de um número de pacientes que às vezes não tem condições, mas são várias coisas que interferem. E eu acho que assim, hoje a gente tem muitas políticas em prol de melhorar isso, e acredito que no futuro a gente consiga ter um cenário melhor. Porque a realidade da mulher que precisa do Sistema Único de Saúde para fazer uma mamografia, ela tem que conseguir fazer o agendamento, às vezes você sai de uma, você já tem que agendar do outro ano, né? Sim. O médico tem que ter agenda, ela tem que passar pelo médico, Exato. O médico tem que solicitar. E aí existia essa lei, né, de tempo para diagnóstico e de tempo para início de tratamento, acho que 30 e 60. Isso. 60 dias para você tem o teu diagnóstico, que levou no mínimo 30, com certeza foi mais, né? Porque a gente sabe como funciona. Sim. Aí você espera mais 60, pelo menos, ou não, espera, no meu caso dei sorte, esperei 40, mas a gente sabe que a média, aliás, eu tenho um número aqui de dados que mostraram que nesse ano apenas 39% dos procedimentos, apenas não, né, 39% descumpriram a lei de o tratamento começar em até 60 dias. A gente está falando de quase 40% dos procedimentos. Assim, 60 dias, a gente entende que há de se ter uma organização, uma gestão,
aqui as coisas só funcionam na base da lei mesmo, mas tempo é vida para essa paciente. Não, faz muita diferença. Essa questão do tempo do diagnóstico é isso, faz diferença num diagnóstico precoce. Às vezes você vai começar a tratar na Santa Casa, quando a gente estava, muitas vezes, né, a gente recebia essa paciente e ela mesma referia, olha, quando eu vi esse nódulo, ele era muito menor do que está hoje. Só que o que acontece, para eu chegar aqui, eu passei naquele serviço que não poderia me atender, me encaminhou para aquele outro que não poderia, me encaminhou até eu chegar aqui. Então, é um percurso que assim, está muito longe, de fato, de ser o ideal, né? A gente sabe que esse tempo, ele faz diferença, mas, mesmo assim, quando a gente instituiu esses 60 dias, a gente diminuiu. Poxa, imagino. A gente diminuiu um tempo que era maior. Ganhou vidas. A gente ganhou vidas. Ainda não sendo o ideal, porque a gente vive de fato uma outra medicina fora do SUS, mas melhorou muito. Faltam também, na sua visão, políticas mais direcionadas, assim, pensando em regiões, classe social, racial, socioeconômica, assim, ter um olhar do Sistema Único de Saúde, realmente mapear a situação no Brasil e saber para onde vai o investimento, para onde vai com certeza. o foco, né, a prioridade. Há uma disparidade grande, a gente tem esses dados, né, na mama. Nordeste, Norte, não tem, os números são muito diferentes do que o Sudeste, né, que tem mais acesso, que tem mais mamógrafos, que tem mais hospitais especializados, que tem mais médicos, que tem, enfim. Então, os números são muito diferentes, com certeza, assim, políticas direcionadas para a gente tentar deixar tudo isso, esse acesso mais fácil e a gente diminuir tempo, porque tempo é vida. É vida. Tem algum biotipo específico de mulher que é acometida pelo câncer? Então, obesidade é um fator de risco. Tá? Na gordura a gente produz Mas por quê? Por causa da gordura? Porque na gordura a gente até para as pessoas, para homem especialmente saber, a mama tem muita gordura, né? Mulher quando emagrece... tem gordura e tem seca glândula. Muito essa parte da mama. Sim. Porque acumula muita gordura. Sim, e nessa gordura a gente produz um tipo de estrogênio que tem um estímulo oncogênico maior. Então, assim, obesidade é um fator de risco para câncer de mama. E assim, o nosso risco ele nunca vai ser zero, tá? Mesmo a gente tendo hábitos saudáveis, fazendo atividade física, que são fatores que diminuem esse risco não é zero, né? A gente sabe que o risco aumenta conforme aumenta a idade. Então, quanto mais velha, maior o risco, tá? Exatamente porque é um risco da exposição desse tecido mamário a todo esse tempo de alguma mutação que pode acontecer lá e, de fato, virar um câncer, né? Então, o risco não vai ser zero. E essa questão da idade, por isso que, às vezes, rastreamento, paciente com 60, 70 anos, com 40 fazia a mamografia certinho, chega nos 70 anos, passa, não preciso mais fazer. Mas veja, o risco ele aumenta com a idade e lógico que faz diferença eu fazer um diagnóstico precoce nessa idade. Hoje é possível, óbvio, para quem tem condições e acesso, fazer o rastreamento, não que eu tô te falando, não né, a coisa do todo ano, da rotina. Já é possível, já existe a ciência a favor da mulher que enxerga que ali na frente ela pode vir a ter o câncer de mama? Como rastreamento diferenciado, isso, assim, já você, nesses exames, por exemplo, você pega, sei lá, uma mamografia ou algum outro exame específico que você ali que você avalia e já olha... Você sabe que assim, existe uma coisa que aí não tem estudo, mas que é uma avaliação sanguínea de possibilidades dos marcadores e que você é um marcador de uma possibilidade de um câncer, seja de pâncreas, que seja de mama, lá à frente, né? Isso não é a nossa realidade ainda, pesquisa e tudo. Hoje o que a gente tem, de fato, de rastreamento e que muda e que impacta a mortalidade, reduzindo aí 30% a 40% na mortalidade, é mamografia anual a partir dos 40 anos. É lógico que existem pessoas que têm um risco maior,
tá? Porque tem uma família acometida e talvez mutações genéticas, existem alguns genes que aumentam o risco de câncer de mama. A gente ouviu falar muito de Angelina Jolie. Tirou, né? Ela fez toda a questão Exatamente, ela tinha uma mutação, das glândulas tirou mamárias, todas as glândulas, né? Então ela tinha uma mutação no gene BRCA1, BRCA2, que são 2 genes, e ela tinha essa mutação no gene BRCA1, ela fez essa cirurgia redutora de risco. Por quê? A incidência de câncer de mama nessa população é altíssima, tá? Tanto que está indicado cirurgia redutora de risco. Agora, digamos que essa paciente não quer fazer ou que ela tem mutação num outro gene. Existe sim rastreamentos específicos que começam mais cedo, a partir dos 25, 30 anos, tá? E aí intercalando ressonância magnética com mamografia e ultrassom, para que a gente tenha uma cobertura melhor. Entendi. Menor câncer de intervalo e tudo mais. Vamos então, óbvio, daqui a pouquinho a gente deixa mais um recadinho aí em relação à importância, né, da conscientização esse mês, mas eu queria falar agora de saúde da mulher, assim, de uma forma geral, que eu não sei, eu tenho ouvido falar muito, menopausa, por exemplo, eu acho que até um tempo atrás, ou talvez eu não tivesse atenta a essa pauta, mas eu tenho a sensação de que está sendo falado mais, que as mulheres elas estão se expondo mais em relação a isso, porque a sensação que eu tinha, acho que a única experiência que eu tinha era de ter visto a minha mãe passar pela menopausa e sem muita informação, então você acaba achando que é aquele... E sendo resiliente, né? Exato. Aí hoje a gente escuta, tipo, já pessoas conhecidas estão dando a cara, mostrando, falando o que estão passando, como foi passar por isso. E eu queria saber de você, como é que está esse processo para a mulher hoje? Assim, ele realmente está muito diferente das nossas mães, por exemplo? É assim, e a gente está falando de uma geração de diferença. Uma geração de diferença, sim. Mas eu sempre falo para as pacientes, hoje eu atendo muito também paciente na menopausa, e eu falo que assim, ainda bem que a gente está vivendo agora. Porque se você for buscar na base de dados que a gente usa para artigo científico PubMed, a partir de 2017, 2018, o número de estudos, tanto de reposição hormonal, como fatores diversos da menopausa, aumentaram muito. Que legal. Então assim, a gente fala mais, a gente estuda mais, e a gente tem hoje um conhecimento maior do que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. E isso muda totalmente a saúde da mulher nessa fase, porque a gente consegue entregar tratamentos, a gente consegue entregar mais qualidade de vida, a gente consegue, de fato, entender essa mulher, inclusive pensando em longevidade, diminuindo fatores de risco de doença cardiovascular, doença óssea e por aí vai. Então é muito legal. E aí entra a questão da reposição hormonal, né? Que aliás, pelo que eu aprendi no consultório da minha médica, você tem uma janela ideal para começar isso, né? Não adianta você começar quando o bicho está pegando, né? Ou seja, tem que começar antes. E também já ouvi falar muito, tô aqui bem como mulher paciente, perguntando para a doutora, já ouvi falar muito também, eu tenho amigas que os seus médicos não as deixam fazer reposição hormonal, por causa do risco de um câncer, por causa de alguma questão... O que é isso? É perfil do paciente? É linha de tratamento? Qual a importância da reposição hormonal para a qualidade de vida da mulher que vai entrar na menopausa? Não só que já entrou, né? Então, assim, de fato existe uma janela de oportunidade ideal. Não adianta uma paciente que já tem 10 anos de menopausa querer fazer a reposição pensando no benefício que a reposição vai trazer do ponto de vista de redução de doenças, do ponto de vista cardiovascular, ósseo, cognitivo, enfim, a gente já perdeu o timing, porque eu diminuo o número de receptor hormonal. Então, assim, a eficiência desse tratamento é muito menor. Eu posso até melhorar o fogacho se ainda existir, mas do ponto de vista de diminuição de risco de doenças, ele já não tem mais benefício. Tá? Então, essa é uma questão. A outra questão que você me perguntou foi com relação se a reposição hormonal... A contraindicação, né? Se é para todo mundo mito, ou não. Se é verdade, se todas podem ou não. Então, de fato, não é para todo mundo. Não? Não é para todo mundo. É assim, hoje a gente tem um conhecimento muito melhor, porque há 15, 20 anos, quando eu fiz residência,
o número de contraindicação, ela assim, a gente praticamente convencia a maior parte das mulheres a não fazer reposição. Por um estudo que saiu em 2002, que foi o WHI, foi um estudo populacional muito grande, que viu um discreto aumento de risco de câncer de mama na população que usou estrogênio sintético mais progesterona sintética oral, tá? E por muito tempo se contraindicou para muito mais mulheres do que deveria, tá? Hoje a gente já tem um conhecimento muito diferenciado do que foi essa época, tá? Mas de fato existem contraindicações, tá? E que mulheres que não vão poder usar. Então não é para todo mundo. É muito importante que nessa fase em que ela começa a ter os sintomas antes até de entrar na menopausa, Sim. porque o declínio hormonal ele acontece 8, 10 anos antes. Então essa mulher precisa estar atenta, ir no ginecologista para de fato avaliar. Tenho ou não tenho contraindicação? Posso fazer? O que eu posso falar é que a maior parte das mulheres hoje tem benefício, tá? Podem e devem procurar o seu médico, porque o benefício da reposição é redução de risco de doença cardiovascular. E aí, eu como hoje mastologista... é uma das maiores causas de morte de mulher no nosso país. Não é o câncer de mama. Não é o câncer de mama. Então, assim, o câncer de mama, sim, é o câncer mais frequente, com relação à mortalidade também. Mas a gente não morre só de câncer de mama. Se a gente for falar de mortalidade geral, doença cardiovascular está em primeiro lugar. Então, a gente não pode negligenciar isso, tá? E o hormônio é importante? E o hormônio ele é importante. O estradiol, que é o hormônio que a gente produz no nosso ovário, ele tem uma função de proteger a camada interna dos vasos, que chama endotélio. Ele deixa esse vaso mais elástico e ele previne deposição de placa de ateroma, tá? Então, assim, quando a gente não tem mais esse hormônio, eu deixo esse vaso mais duro e sujeito à placa de ateroma, obstrução. Então, infarto, AVC, por aí vai. Entendi. Então, veja, o benefício em reduzir doença cardiovascular, principal causa de morte já, fora o benefício na qualidade de vida, porque quem passa por essa fase sabe. Eu não gosto de associar essa fase a perdas, porque muitas vezes a gente vem com essa associação, né? Porque é isso, a perda de libido, perda da disposição. De colágeno? O Colágeno já foi perdendo, mas assim, ele despenca. Então, mas não, é uma fase em que a gente consegue gerenciar melhor hoje, entregar qualidade de vida, autoestima, né, longevidade para essa paciente. É lógico que sempre com cunho científico, a gente não pode, a gente tem que ter esse embasamento do que é seguro. Qual a mulher que não tem indicação para fazer reposição hormonal? Por exemplo, existem algumas doenças que contraindicam, então... paciente que já teve um infarto prévio. O estradiol, ele é um hormônio trombogênico. Se esse infarto for recente, eu tenho uma contraindicação ao uso de hormônio, tá? Paciente com antecedente de câncer de mama. Não posso. Paciente que tem mutação genética que aumenta o risco de câncer de mama e não fez cirurgia redutora. Eu não posso fazer também, porque veja, ela tem um risco maior. Eu não posso aumentar esse risco. Claro. É sempre uma balança de a gente avaliar esse risco e o benefício da reposição. Mas são casos bem específicos, São né? casos bem específicos. A gente não está falando da maioria. A maior parte da população tem benefício. E aí a gente tem aí uma questão. A gente pode fazer a reposição de várias formas, com várias vias. E aí eu trago a pauta da semana no seu universo, nos corredores, que foi a proibição da Anvisa para o uso do chip. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa proibição, sobre essa notícia, a tua expectativa em relação a isso e o impacto isso para seus pacientes e para as mulheres que usam chip. Assim, reposição hormonal ela pode ser feita por algumas vias. A via oral, tem a via transdérmica, que é através dos géis, e tem a via subdérmica, que são os implantes hormonais. Então, ele é uma via de entrega de hormônio, tá? Os implantes hormonais, a gente tem estudos deles da década de 70, como via de entrega de hormônio, né? Então, não é algo novo, tá? É algo que a gente tem uso bom. A Elmeco e outras empresas aí têm mais de 50 anos de produção de implantes hormonais, tá? De fato, fomos pegos de surpresa com relação à suspensão dessa via. E o que é muito ruim para muitas pacientes. Hoje no meu consultório não são todas as pacientes que usam implantes, né? Mas existem pacientes que a gente não pode usar a via oral, porque há contraindicação à via oral, que não responde bem ao gel, e o implante entra como uma forma excelente, essa paciente tem boa resposta, com qualidade de vida, fazendo, lógico, dosagens
para aquela mulher que seja de forma segura, não dosagem excessiva de hormônio. Eu sempre digo assim, olha, para você, o que você precisa de hormônio, às vezes não é o que eu preciso, é uma coisa muito individual. E a gente precisa descobrir o mínimo que você precisa para que você tenha qualidade de vida e proteção cardiovascular, que é o benefício principal, não o máximo. Então a gente vai tateando isso. Essa suspensão, de fato, muda a vida de muitas pacientes que usam essa via. Elas estão em pânico? Muitas, nossa, o WhatsApp essa semana foi caótico. Meu Deus. E com razão, porque claro. isso, elas já passaram, as minhas pacientes, eu sempre começo pelo gel. Então, sim, elas já sabem que não deu certo. Então, essas que usam implante, elas, lógico, ficam poxa, eu tô com qualidade de vida agora, elas sabem como elas estavam, né? O então, implante é dura muito o quê? ruim. 6 meses? 6 meses o absorvível e o cilástico, que é o inabsorvível, 1 ano. E assim, a gente viveu de fato na medicina, a gente vem vivendo uma situação que maus profissionais têm prescritos dosagens excessivas de hormônio, e isso não depende da via, tá, Jana? É assim, um mau profissional, ele pode fazer um mau uso do gel, inclusive, claro, com dosagem excessiva do gel. Então, a grande questão está em fiscalizar, informar bons profissionais, né, que de fato se preocupem com a segurança daquela paciente e para que entreguem um tratamento seguro e eficaz, né, mas não na suspensão, né, essa suspensão de fato limita muito e eu acho que é um retrocesso. Porque para você aí. manipular, enfim, receitar as dosagens e tal, não sei se no chip funciona assim, mas por exemplo no gel, você se preparou para isso. Isso não é. Sim, não é não uma é que coisa. É aquele cursinho do fim de semana. De fim de semana online. que resolve. Não, até porque você pode fazer um curso do final de semana online e sair prescrevendo, mas você não vai saber lidar com as adversidades que vão surgir, porque assim, as pessoas metabolizam o hormônio de forma diferente. Tem muitos interferentes, as respostas são diferentes. Então, saber manejar não é uma coisa simples, precisa entender muito da fisiologia da mulher. E isso a gente não aprende rapidamente, não é num cursinho de final de semana. E assim, existem profissionais não médicos fazendo terapia de reposição hormonal, tá? O que eu acho complexo demais, veja, não é fácil pra gente que estuda muito a fisiologia feminina, para uma pessoa que, um profissional que não é nem da área médica e está prescrevendo. Eu recebo no consultório, tá? Eu acho isso extremamente arriscado e, de fato, veja, mas precisa de uma fiscalização. Mas qual a alegação da Anvisa de proibir especificamente o chip? Porque eu já fiz essa pergunta aqui para outro profissional. Uhum. O chip tem hormônio, o gel tem hormônio. Os hormônios as são outras vias. Exatamente, são os hormônios os mesmos. E o que tem ali é exatamente aquilo que o meu médico receitou. Então, qual a diferença? Por que o chip? É assim, veja, quando falar chip, né, implante, às vezes as pessoas relacionam a gestrinona, que é um hormônio que, né, eu não gosto dessa denominação de chip da beleza, porque não tem nada disso, né, é um hormônio que, quando bem indicado, tem sua validade, mas não é para todo mundo. E assim, muitos relacionam o chip à gestrinona, então acham que só pode repor gestrinona no chip, mas não, a gente pode repor testosterona, estradiol, progesterona, são outros hormônios que a gente repõe através da via de implante, a via subdérmica, que é o implante. O implante foi estudado, mas a taxa de liberação de hormônio é uma coisa que agora a gente está tendo várias respostas, né? Então, a alegação, ela é disso, desse mau uso, que de fato eu recebo no consultório. Às vezes mulheres com dosagens excessivas de hormônio, tá? E de ter um controle um pouco mais certo de como é a liberação desse implante. A gente tem essa avaliação da farmacocinética e dessa farmacodinâmica de liberação, de dissolução desse implante, mas eles estão pedindo estudos mais robustos, né, e que, enfim, eu acredito que em breve a gente vai ter uma mudança nesse cenário, porque tem muita coisa saindo, tem estudos, não é uma coisa que não tem estudos, e a gente vai ter essas respostas em breve. Ai, tomara, porque assim... Sim. O mulheres impacto que já é grande. Estão adaptadas, porque isso não é isso. Você fala em chip da beleza, muita gente pensa que é algo desnecessário. E tem não só mulheres,
mas acredito eu, muitos pacientes que fazem disso realmente um tratamento importante para a sua qualidade de vida, para a sua saúde, e ficar sem esse recurso, assim, né? Agora, é igual tirar como é que é? Você tira um remédio de linha, né? Não tem... E aquele paciente precisava daquele remédio. Você toma um remédio para uma doença cardíaca a vida inteira, sai de linha, você tem que começar a adaptação em outro. E não é que todas as pacientes se adaptam ao gel, a gente sabe, quem trabalha com hormônio sabe disso. Então, assim, às vezes a indústria, né, e muitos colegas que não são da área acham que é por uma questão financeira e não é, tá? Bom, digo no meu caso, eu sempre começo pelo gel e eu sempre digo, eu acho que eu disse na sua consulta em que não é obrigatório a gente ir para o implante. Tem paciente que se adapta muito bem ao gel, está absorvendo, está indo bem, ótimo, perfeito. Agora, tem paciente que não vai, a gente não sabe responder o porquê que ela não absorve. Tem vários fatores que podem contribuir para uma absorção deficiente, mas, e essa paciente? O que a gente vai fazer? E tem a questão do gel ainda, que você até me alertou, que com eu tenho criança em contaminação, casa, existem cenários que a gente não pode usar o gel. O gel, você tá ali, ele fica na pele. Ele tá na superfície ali por 2 horas, 1h30, 2 horas, né? 1h30 na melhor das hipóteses. Aí, em contato com uma criança é um perigo. Sim, é um risco de contaminação. Então, realmente vai ser um retrocesso essa suspensão, mas eu acredito que em breve a gente tenha novidades disso. Tomara, espero. Doutora. Bom, eu acho que finalizando, né, deixar aqui mais uma vez o nosso recado da importância desse mês de conscientização, agendinha, deixa lembrar eu ligar. Da mama, mas lembrar de tudo, né? Exato, nossa saúde global. De uma forma completa, porque acho que uma coisa meio que vai respondendo para outra, assim, se você está cuidando do todo, você inclusive não vai nem esquecer de fazer seus exames da mama, exatamente. E aí eu queria que você também desse seu recado para essas suas pacientes que estão esquecidas, e para as mulheres que eventualmente estejam nos assistindo, que não têm o recurso de ir para um consultório particular, mas que, bem ou mal, elas gerenciem a situação real delas. Eu falo assim, a mulher, ela, na maior parte das vezes, ela é um alicerce na casa, né? E cuidar da saúde, da sua saúde, é muito importante para que você consiga entregar saúde para o seu filho, cuidado para o seu filho, para o seu marido, né? Então, assim, é um mês do ano que a gente lembra da importância do câncer de mama, mas não pode passar. Ao longo desse ano, a gente tem um ano para poder fazer os exames de rotina, tanto de útero, da mama, abdômen, procurar seu médico de forma geral, cuidar da sua saúde, cuidar da alimentação, praticar atividade física. Preventivo, né, turma? Porque câncer de colo de útero também. Exatamente. É super silencioso, né? Precisa colher Papa Nicolau, exame citológico, né? Então é isso. A gente tem um ano para que a gente tenha essa rotina anual de se cuidar, porque a gente é muito importante e cuidar da nossa saúde é primordial. Todo mundo quer viver muito tempo, ver os com filhos, certeza, né? Exatamente. Às vezes a mulher vem com essa questão, ela fala, nossa, então, sabe o que é? Porque eu cuido de tanta gente, eu não tenho tempo de me cuidar. Veja a sua importância, você precisa se cuidar, né? No avião, não é? Primeiro coloque a máscara em você, depois você coloca no seu filho, né? Aí você marca as rotinas do filho, do marido. Isso, e esquece as suas. Não faz nada, é verdade. Né? Obrigada, doutora agradeço. Maria Carolina, por estar aqui. Instagram da doutora é aberto, né? O teu Instagram é doutora Maria Carolina Soliani. Maria Carolina Soliani, a gente vai colocar também para vocês terem acesso a mais um canal de muita informação. E aquela ali é o nosso bloquinho de receitas para saúde do Brasil, emergência. Essa é a nossa caixinha de primeiros socorros. Aí todo mundo aqui, antes de ir embora, pega o bloquinho e escreve dentro do teu universo qual o emergencial, assim, para o nosso país. Quem sabe ali na frente celebrar um Outubro Rosa ainda melhor. Com acesso melhor. Exatamente. Certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo. Obrigada a vocês também. Até o próximo episódio e não esqueçam de fazer os seus exames.